Meu filho, a fé, sabe? A fé, ela é que nem um grão de areia. hum? Ela é um pequenino grão de areia, mas você já experimentou, né? Ter um grão de areia dentro dos olhos? Hum? Já viu o quanto que isso causa de desconforto, né? Atrapalha a visão, né? Atrapalha os olhos de ficar aberto, de ficar fechado, atrapalha tudo, né? Então, quando eu digo que a fé é um grãozinho de areia, eu estou dizendo que ela é uma potência que as pessoas às vezes não entendem, às vezes não dão o devido valor, né? As pessoas acham que a fé é uma coisinha pequena, mas é como eu falei, ela é um grão de areia, né? E experimenta deixar o grão de areia ali nos olhos para ver se isso não faz um estrago, vamos dizer assim, né? É claro que eu estou usando, que dizem que é uma metáfora, né? Estou usando uma metáfora, mas o que eu quero dizer é da potência do grão de areia. Você sabe que o grão de areia, antes de ser grão de areia, era grudado numa rocha, né? Ele estava grudado numa rocha. Esse é todo o princípio do grão de areia, é que ele se origina de uma rocha, né? Ele tem a origem ali. Por quê? Porque todo grão de areia um dia esteve numa rocha e o vento, a chuva, a água, né? Se for no mar, for na terra, a chuva, que descolou aquele grão de areia dali, né? É, as coisas naturais, né? As coisas da natureza é que arrancam o grão de areia da rocha, mas eu digo, o que tá no pequeno tá no grande, não é assim que dizem? Então, o que acontece é assim, ó. Esse grão de areia, ele carrega a força da rocha. Ele é uma rocha em miniatura. Ele é a mesma rocha, né? A mesma pedra em miniatura, não é? Então, quando você vê no mar aquele costão bonito com um monte de pedra, quando você vê uma montanha dessas que ainda é de pedra e você vê toda aquela fortaleza lá, né, segurando o morro para não cair, não é assim? A rocha ela é forte. Então, quando você vê um grão de areia, você tem que entender que naquele grão de areia contém a mesma força da rocha, né? Isso quer dizer que no pequeno contém o grande, né? E aí a gente vai indo para outro tipo de comparação, não é? Ou seja, o homem é feito à imagem e semelhança da força divina, né? A força maior de todas. Uma força que é capaz de criar todo o universo, não é? E não só criar, manter, né? Manter ele firme e forte. Ou seja, aquela força, né, do Criador está contida em todos nós homens aqui na Terra, né? Que nem o grão de areia. Então, nós somos grão de areia, não é assim que dizem? Nós somos tudo um grão de areia, mas nós viemos de uma rocha forte, forte, forte que é inquebrantável, né? Não dizem a fé é inquebrantável. Ou seja, o grão de areia pode sair da rocha e ir lá formar umas dunas, né? Uma praia, pode, mas ele continua com uma fé inquebrantável. Ele continua sendo a força daquela rocha. Por isso que um grão de areia nos olhos vai fazer diferença. Vai fazer tanta diferença que pode trazer lágrima, né? Ardência, vermelhidão. E é só um grãozico de areia de nada. Aí eu digo, né, filho, que de nada o quê? De nada não, de tudo. Porque aquele grão de areia contém a força da rocha toda. Assim como o homem contém a força do homem, aquele homem que tá lá, né? Gerindo, né?
Ou seja, ele gera, né? Ele cria. E ele gere de organizar, né? Ele está lá ainda fazendo a manutenção desse universo inteiro, né? Desses homens que estão aqui embaixo, que são a sua imagem e semelhança. Ou seja, a força do Criador está na força dentro do homem. O grande está no pequeno. O pequeno contém o grande. Então, meu filho, o que eu quero dizer para você, eu vim aqui falar de fé. Aí eu falo de homem, de Deus, de grão de areia e de rocha. Mas eu estou falando de fé, não é? Ou seja, existe algo que mantém a fé. E o algo é sempre invisível. Quer ver por quê? Porque quem que diz que o grão de areia é uma antiga rocha, né? O que diz é a nossa inteligência que sabe de onde veio o grão, mas quem vai ali naquela areiazinha branca das dunas e enfia a mão ali, toca aqueles grãozinhos de areia e brinca com aquelas areias, não tá vendo rocha nenhuma, não é? Cadê a rocha? Não se vê. Ah, não se vê mais. Tanto é que o pé do homem pisa ali e afunda. Não fura os dedos, não é? Cadê a rocha? Cadê a pedra que gerou aquilo ali? Não se vê. Mas a gente sabe que ela tá ali, toda distribuidinha em cada grão de areia, mas ela tá ali. Aí, se pegar um monte de grão de areia, juntar, vai formar uma rocha? Não vai, mas ela tá ali, porque ela que gerou aquilo ali. Então, mesmo vale para o homem, ou seja, cadê Deus, né? Cadê Deus? É imagem e semelhança, mas quem que tá vendo Deus, né? Mas ele continua ali no coração de cada filho. Se juntar todos os filhos, vai ter um Deus? Não vai. Mas todo mundo sabe que de Deus se originou, não é? É a mesma coisa. Então eu lhe pergunto, filho, cadê a fé? A fé é a mesma coisa. Ela é invisível. Ela não tem, assim, uma expressão, né? Ela não tem uma aparência, mas ela se origina da onde? De uma fonte divina, criadora, né? De uma vida. A fé vem da vida. Então, o pequeno contém o grande, né? E o grande está no pequeno, ou seja, a fé contém a vida. E a vida é a existência, é o ar que se respira, né? É o acordar todos os dias, né? É o viver um dia de cada vez, esperando suas melhorias, esperando no sentido de esperar com fé, né? Que é a esperança. No sentido de fazer o que é possível, sim, né? Trabalhar nisso, na sua cura, né? No seu bom viver. Fazer, sim, claro, não é para esperar só, mas esperar é uma parte também do fazer, não é? O que eu quero dizer é que a fé continua. E se não continua, é bom tentar entender que ela precisa continuar. Porque onde há fé, há vida. Se tem fé, tem vida. Se tem vida, tem fé. Então é preciso manter a fé. É preciso manter a esperança. E aí eu digo, o grão de areia, o homem, a fé, são tudo partes de uma coisa maior, né? O grão de areia é parte da rocha, o homem é parte de Deus, a fé é parte da vida. E aí o que a gente tem aqui? Rocha, Deus e vida. É muita coisa. No macro é isso, é rocha, é força. É Deus, né? É luz. É vida, é o ar que se respira, né? E no micro a gente tem o grão de areia, o homem, a fé. Mas a gente continua tendo o quê? A força, né? A luz, o ar que se respira. Só tá numa proporção um pouco diferente, né? Por quê? Porque o micro contém o macro, mas não quer dizer que é menor em sentido de ser pouco, e sim que é menor porque é do tamanho do que é. O grão de areia é do tamanho do que é, mas ele contém a força da rocha. O homem é do tamanho que é, mas ele contém a força de Deus, que é o grandioso, né? E é assim que funciona. A fé
é do tamanho que é, mas ela contém a vida, então ela é grandiosa, não é? Então, o que eu venho dizer aqui para você só, meu filho, é manter a energia da fé. Mantém, porque ela é vida. E você é força, é rocha, é luz, é divino, é grandioso, né? E é vida. Se você respira, tem vida. Se tem vida, tem esperança. Se tem esperança, tem fé, né? E onde tem fé, tem vida. Então a gente volta para o ciclo da força, da rocha, de Deus, né? Ou seja, não carece de esmorecer, não carece de ficar assim cambaleante, carece de manter a fé, porque a fé é o que move, inclusive as montanhas, que são lá de rocha, né? São fixas no chão, não é? Mas onde que está o grão de areia, se não voando no vento? Como que a fé não vai mover montanha? A fé move tudo, filho. Tudo, tudinho, né? O vento só faz carícia. A vida é grandiosa. Deus está em tudo e a vida simplesmente é uma carícia, né? De amor. Porque aí sim, o amor é essa brisa, é esse vento. E o amor é tão invisível quanto a fé. E está em tudo, mas carrega a força de Deus. Tá certo, meu filho? Vamos manter a fé que tá tudo certo, tá bom? Tá tudo melhorando. Só tem que ter um pouquinho de calma, paciência, mas só que tem que manter a fé. Tá certo, meu filho? Assim nós conclui por hoje e qualquer coisa nós volta para falar de Deus, para falar de amor, de luz, de fé, de força e de vida. Tá bom, meu filho? Saravá. Saravá para você. Que Deus lhe abençoe.